Cara, você tá bem? Não é o It. Parte 2. E no episódio de hoje veremos um grupo de amigos enfrentar um palhaço maléfico que ressurge a cada 27 anos. Casa da Árvore do Terror apresenta. A história começa há 27 anos, quando um menino chamado Barney sai de casa em um dia chuvoso e leva um barquinho de papel. Ele coloca o barquinho na água e o barquinho vai até um esgoto. Assim que o barco cai lá, Barney olha para ver se consegue pegá-lo. Porém, uma voz começa a falar com ele. E então, aparece um palhaço que se apresenta ao Barney. Depois do palhaço dizer que era só ele esticar a mão para pegar seu barco, Barney o faz. Porém, o palhaço pega seu braço e o puxa para dentro do esgoto. Sim, claro. É só você esticar e pegar, seu bobo. Fica com o barco! Na cena seguinte, vemos o pai do Barney com um cartaz do seu filho desaparecido. Ele resolve colocá-lo em um mural que tinha na cidade, com todas as crianças desaparecidas, e acredita que um dia ele será achado. Porém, ele escuta a conversa de um casal que fala sobre as crianças desaparecidas, que até então nunca foram encontradas. E isso o deixa desanimado. Ele sai de lá em sua bicicleta, até que no meio do caminho, ao atravessar uma ponte, um galho surge do nada e acerta o pneu, fazendo-o cair da bicicleta. Logo, uns caras valentões aparecem e começam a ameaçá-lo. Porém, Simpson vê o palhaço It, e assim que comenta sobre o surgimento do palhaço, acaba distraindo os valentões e consegue fugir deles. Mas que palhaço medonho! Vou buscar ajuda! Então, ele desce um morro, e os valentões vão atrás dele, mas logo vários garotos aparecem e começam a lutar contra os valentões. Assim que Carl decide chamar a artilharia mais pesada que eles tinham, Marge aparece e acerta a bola no nariz de um dos valentões, e em seguida vai ajudar Homer. Então, Marge começa a falar com Homer sobre seu ferimento. Depois, os garotos aparecem se apresentando como os nerds da cidade e dizem fazer parte de um clube chamado Os Perdedores. Assim que o nariz de Homer começa a sangrar, Marge avisa que eles têm um kit de primeiros socorros na sede deles e todos vão até lá. Porém, antes de Homer descer, o cara dos quadrinhos o avisa que Marge era seu amor secreto. Porém, ela já sabia e manda que Homer procure outro amor secreto para ele. Dentro da sede, Marge cuida de Homer enquanto Carl fala algumas coisas. Homer revela que ele havia visto um palhaço maléfico, e logo Marge começa a dizer que também já o viu quando estava fazendo suas unhas no banho. O palhaço surgiu no seu espelho e conseguiu encher o banheiro de água, fazendo-a quase se afogar. Porém, ela foi salva por suas irmãs, e ao abrir a porta do banheiro, a água acabou se espalhando. Um pouco de água com gás. Depois, é a vez de Moe contar que também já tinha visto o palhaço. Na sua vez, ele havia aparecido como um boneco de ventríloco que andava atrás dele dizendo que já havia saído com sua mãe, dando a entender que os dois já haviam feito amor. Ei, garoto! Eu saí com sua mãe ontem à noite. Agora, é a vez de Carl contar que, quando estava lendo seu livro, o palhaço apareceu em forma de polvo no teto do seu quarto e começou a cuspir um líquido verde estranho por todo lugar. Por fim, Ed conta que o palhaço apareceu na forma de cadáver de sua avó, em uma banheira cheia de larvas. Homer então fala que acredita ser o palhaço o responsável pelas crianças desaparecidas. E Marge começa a falar que eles precisam fazer algo em relação a isso. Mas para isso, eles teriam que começar pelo pior pesadelo deles, que era fazer o dever de casa. Todos vão até uma biblioteca para ver alguns arquivos sobre o assunto. Porém, enquanto lê, Homer escreve algumas mensagens para Marge, dizendo que gosta dela, e assina como sendo um admirador secreto. Em seguida, ele coloca a mensagem na mochila dela. O seu braço relâmpago de verão, sua bravura tempestade. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de você. E Marge corre até ele para mostrar que havia achado informações. Em seguida, todos se reúnem em uma garagem, e Marge começa a explicar que o palhaço esteve escondido todo esse tempo em Kingfield. Então, ela passa um filme sobre o palhaço Crusto, e depois, Homer começa a mostrar em um livro os programas que Crusto já havia feito. Mesmo já tendo feito muitos programas, ele nunca tinha sido engraçado. Marge conta que ele voltava a aparecer a cada 27 anos. Logo em seguida, o palhaço surge da TV, se tornando real. Ao tentar sair da TV para pegar um deles, Ed acaba sendo sua vítima. E o palhaço conta que nunca se sentia culpado quando pegava um gordinho.
Sabe qual a diferença entre um bolinho e um gordinho? Assim que o palhaço vai devorar Ed, Marge joga um alicate para Homer, e ele enfia o alicate na garganta do palhaço. Porém, essa atitude só o deixa ainda mais furioso e ameaçando todos ali. Marge consegue resolver a situação tirando a TV da tomada, o que faz o palhaço começar a perder sua força. Mas Moe tem uma crise de pânico, e Marge começa a falar que eles foram capazes de machucar o palhaço. Homer aparece dizendo que então eles seriam capazes de derrotá-lo. Logo, eles começam a preparar tudo em suas mochilas para ir atrás do palhaço. E nessa organização, Ed acaba achando a carta de Homer na mochila de Marge, e ao ler, percebe que aquela carta poderia fazer com que Marge se apaixonasse por ele. Todos vão até a casa de shows do Krusty. Ao entrarem, encontram uma caixa de guloseimas e Homer é o primeiro a querer abri-la. Assim que Homer vai até a caixa, o palhaço sai de dentro dela e começa a atacá-los. Todos começam a usar suas armas contra Krusty, mas nada dá certo. Quando o palhaço ia dizer que era invencível, ele acaba andando em cima de umas bolinhas, escorrega e cai entre um canhão e outro até bater o rosto na parede e cair duro no chão. E em seguida, um vaso cai em sua cabeça e todos começam a rir, surpreendendo o palhaço que nunca havia escutado risadas em nenhum de seus shows. Então, o palhaço começa a fazer várias coisas que o machucam, apenas para arrancar gargalhadas das pessoas que estão ali. Enquanto ele se destrói, Marge entrega a ele uma caixa de bombas para que ele coma. Assim que ele o faz, começa a se desfazer e o indo parar no esgoto novamente. Antes de comemorarem a conquista, todos decidem fazer um pacto de que se o palhaço voltasse, independentemente de onde estivessem, eles se reuniriam para terminar o serviço. Todos pulam na água, exceto o cara dos quadrinhos, que sente um pouco de medo. Marge o encoraja dando um beijo em sua bochecha e diz que viu o poema que ele escreveu para ela. Ela pede para que ele fique com ela, pois queria que o homem que escrevesse aquele poema fosse seu primeiro amor. Homer vê a cena enquanto está na água e começa a dizer aos seus amigos que sua vida tinha acabado, pois aquilo não estava certo. Mas Carl fala para ele se acalmar, pois ainda tinha a vida toda pela frente. Eu quero que meu primeiro amor seja o garoto que escreveu essas palavras. Espera, você tá falando de mim? É claro. Então, 27 anos se passaram e agora os valentões caminham pela rua de Kingfield. Eles reparam em uma nova confeitaria que surgiu de repente, e Jimbo sugere que eles assustem os adultos para pegar as tortas. Mas, assim que ele começa a falar pelo vidro, uma torta acerta-o, deixando seu rosto todo desconfigurado. Seus amigos ficam completamente assustados ao ver essa cena, e depois o palhaço vai para cima do Nelson. Cara, você tá bem? Não é o It. Parte 2. No bar do Homer, todos assistem a uma reportagem estranha sobre o ataque às crianças. Homer fica sem acreditar que o palhaço tenha voltado, mas ao olhar seu relógio, percebe que já haviam se passado 27 anos e então decide ir contar aos seus amigos o que estava acontecendo. Moe é o primeiro a ser avisado, após um show de rock que fez. Depois, Carl, saindo de sua nave espacial, e em seguida Marge também recebe a notícia. A conversa com Homer demora um pouco mais, e ela fica sem saber se conseguiria se juntar aos demais, já que agora sua vida tinha muitas responsabilidades. Vemos como são os filhos de Marge naquela realidade, e logo as crianças veem um cartão do Homer Simpson. Ao perguntarem quem era, o pai deles, que é o cara dos quadrinhos, explica ser um amigo de infância, mas que eles nunca mais voltariam à sua cidade natal. Depois, Marge e o cara dos quadrinhos discutem sobre ajudar Homer. Ao dormir, o cara dos quadrinhos sonha com o palhaço, e assim que acorda para contar o sonho à sua esposa, descobre por um bilhete que ela havia ido ajudar seus amigos de infância. Mesmo covardezinho que... sempre foi! Marge, eu sonhei com ele. Era tão assustador quanto antes. No bar do Homer, todos estão reunidos e brindam ao seu encontro. Ao escutar isso, Homer fica incrédulo e decide contar algo a Marge. Porém, ao demorar um segundo, os filhos dela acabam aparecendo e interrompem a conversa dos dois junto com o cara dos quadrinhos. Marge pede para as crianças darem licença, pois os dois precisavam conversar a sós. Enquanto isso, as crianças vão andar pela cidade e acham tudo estranho. Enquanto Lizzie está andando e reclamando, seu irmão para na frente de uma TV. Quando ela foi perguntar o que era, também ficou impressionada. De volta ao bar, o cara dos quadrinhos começa a lembrar a todos que eles só haviam escapado do palhaço porque tiveram sorte. Mas, enquanto o cara dos quadrinhos fala, eles recebem uma ligação ao mesmo tempo em seus celulares do palhaço, que diz para eles não saírem da cidade e irem ver a nova atração dele.
e mostra os filhos de Marge e do cara dos quadrinhos presos em uma gaiola. Espero que vocês, perdedores, não estejam pensando em ir embora. Não sem ver a minha nova atração principal. Socorro! Todos começam a caminhar pelo esgoto até que encontram o covil do palhaço e onde estava a gaiola com os filhos. Quando Marge tenta se aproximar da gaiola, mas o palhaço interrompe com fogo e depois começa a mostrar várias risadas de todas as pessoas que ele já havia capturado. Nesse momento, Homer começa a dizer que não tem medo dele, e todos ali já haviam superado seus medos de infância. Mas o palhaço lembra que adultos têm algo muito pior do que as crianças: a ansiedade. Então ele começa a fazer a ansiedade de cada um se tornar realidade. Mas, quando chega no cara dos quadrinhos, o palhaço diz que é hora de revelar algo muito importante, que ele havia apenas assinado o poema que conquistou Marge. Quando ela descobre isso, começa a dizer que toda a sua vida foi uma mentira. Todas essas coisas acabam apenas dando mais força ao palhaço. Então, lá de cima, o garoto grita que eles precisam destruir o letreiro que dava risadas. Rapidamente, Homer pega uma pedra e pede para Marge arremessar, pois só ela tinha força para isso. Nesse meio tempo, ela descobre que foi ele quem havia escrito o poema. Enquanto se prepara para jogar a pedra, o palhaço parte para cima dela, e o cara dos quadrinhos entra na frente para salvá-la. Assim, ela consegue destruir o letreiro e todos os fantasmas dos medos deles começam a desaparecer. E as almas que o palhaço havia conquistado com essas risadas são libertadas, e em seguida, o próprio palhaço começa a se destruir por não ter mais risadas para se alimentar, até que finalmente desaparece de uma vez por todas. Em seguida, Marge vai até o cara dos quadrinhos para ver seu estado. Quando ele pergunta se aquela atitude heróica compensou por todos os anos que mentiu para ela, Marge deixa claro que não. Em seguida, todos andam pela rua em suas bicicletas. E apesar dos traumas terem deixado marcas, eles ainda assim pensam que, com amigos, tudo pode ser resolvido e que poderiam ter uma vida pela frente. O episódio encerra com alienígenas reclamando pelo fato daquele grupo de amigos ter superado o palhaço, mas eles planejam o próximo momento sombrio da vida deles e acreditam que eles não serão capazes de superar os estranhos. Obrigado por assistir. Não esqueça o seu like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.